Oi, vou só esperar o pessoal entrar aqui. Vou só. Oi, gente, boa tarde. Eu vou só esperar um pouquinho mais gente entrar. Vocês conseguem me dizer se vocês estão conseguindo me ouvir? Aí pelos comentários mesmo. Boa tarde. Acho que eu vou começar, né? Ok. Então. Vou dar só mais uns 2 minutinhos pra ver se mais gente aparece. Aí eu inicio de vez e já apresento pra vocês o nosso convidado, Jefferson, e coloco ele na live. Ok, deixa eu... Vamos lá, né? Então. Ok. Então eu vou começar, né? É, Boa tarde a todos. Eu sou o Eric, sou petiano e aluno de produção cultural do IFRJ. E hoje eu vou mediar a live Arte e Acessibilidade com o artista Jefferson Maia, que faz parte do 11º Colóquio de Políticas Culturais da Baixada Fluminense. O colóquio, né, começou ontem, então vocês já podem ver a nossa mesa de abertura e a nossa primeira roda de conversa no nosso canal no YouTube. E ainda tem mais umas atividades por vir, no dia 5 e no dia 7 de outubro, às 4 horas. Então acompanhem e apareçam. A gente conta com vocês. O... Então, esse evento, essa live e o colóquio são realizados pelo PET Conexões de Saberes em Produção Cultural, que realiza diversas atividades de ensino, pesquisa e extensão pela Baixada Fluminense, e são todas essas ações são voltadas para a produção cultural. A gente fica lá no campus Nilópolis do IFRJ e desde o ano passado a gente está fazendo eventos de forma virtual por conta da pandemia, né? Então essa é a décima primeira versão do colóquio, versão não, edição do colóquio, e a, do, e a, ai meu Deus, e a primeira edição foi em 2011. Então aqui o colóquio é basicamente um espaço aberto para discussão, reflexão, troca de saberes sobre as políticas culturais da Baixada. E a gente, para isso, né, para fomentar essa troca, a gente convida artistas, servidores da cultura, políticos, gestores e expositores e tudo mais, né? Então, e agora eu vou apresentar para vocês e vou convidar para a live, né, o nosso convidado, Jefferson Maia, que é pedagogo com pós-graduação em arte terapia e artes visuais, pintor exclusivo da VDMFK, Pintores com a Boca e os Pés do Mundo Todo, apbp.com.br, com participações em salões e premiações de artes. Ele é ex-atleta de modalidades paradesportivas, culminando como capitão da primeira seleção brasileira de rugby em cadeira de rodas em 2008 e a condução da tocha olímpica no Parapan Rio de 2007 e nos Jogos Olímpicos Rio de 2006. Eu vou só colocar ele aqui na live e pra gente começar. Oi Jefferson, tudo bom? Alô, boa tarde. Boa tarde. Então, antes da gente começar, você quer falar alguma coisa? Dar alguma palavra? É Sinta-se à só vontade. falar que é um grande prazer poder estar aqui, né, com vocês, com essa iniciativa que é tão significativa para a questão do movimento de inclusão de uma maneira geral, né? Falar de arte é muito legal,
mas falar de arte dentro de um conceito inclusivo, principalmente nos dias de hoje, né, que as pessoas vêm cada vez mais conquistando espaços, eu digo do meu segmento, grupo de pessoas com Uhum. deficiência, que vem de um histórico de exclusão, de não participação, de uma maneira geral, na sociedade. Mas a cada tempo que passa, a gente vem ganhando terreno, e isso é muito bom porque o conceito de inclusão acaba retroalimentando para toda a sociedade, né? Uhum. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês num ambiente que eu particularmente gosto muito. Obrigado por aceitar participar também, né? Então, acho que a gente pode começar para as perguntas já, né? Tudo bem? Sim, claro, à vontade. Então, a primeira pergunta é: sua trajetória e suas experiências são amplas. Você é pedagogo e já foi atleta. Em que momento a arte entrou na sua vida? A arte sempre esteve presente na minha vida pelo, pelo fato de ser um apreciador. Eu não me considerava ativista da arte, atuante da arte, praticante da arte. Até então, por volta dos meus 30, 40 anos, mais ou menos nesse período que eu estava culminando com a minha jornada desportiva, terminando, né, com a minha rotina do paradesporto, eu conheci em 2008 para 2009 mais a fundo o trabalho da APBP. A APBP, você já até deu essa abertura aí, ela é assim a representação nacional nossa aqui no Brasil da VDMFK. A VDMFK é a Associação dos Pintores com a Boca e os Pés, criada por Hans Stegmann, um alemão já falecido há mais de 50 anos, na Suíça. E essa associação começou nesse período, o próprio Hans Stegmann com um grupo que iniciou o trabalho, eles visavam, através da arte, dar alguma condição de sustentabilidade financeira e inclusão profissional através da pintura com a boca ou com o pé, para quem que, por sua vez, tivesse alguma condição inapta de uso das mãos. Ou seja, eles eram, principalmente ele, era vítima de uma sequela de guerra, da época da Guerra da Alemanha. Então, ele vislumbrou isso, só que ele acho que ele não via, não imaginava que chegaria tanto, porque somos hoje mais de 800 pintores no mundo todo. Aqui no Brasil, mais de 40. Eu nunca dou esse número preciso, porque ele flutua, né, em questão de pessoas que vão saindo do nosso plano existencial por conta de rotinas de passagem, e outros vão entrando. Então, é por volta disso que está hoje, né? E aqui no Brasil a gente tem um grande grupo, mais de 40, de ferrenhos, adeptos, e cada vez mais a gente visa buscar isso. Então, nesse período que eu estava terminando a minha história com o esporte, até pela idade também, né, já me aposentando, eu comecei a enveredar para a arte. Só que aí, respondendo a sua pergunta, quando eu me envolvi com a arte, na prática foi dessa forma. Mas eu era um grande espectador, eu tinha uma tia já falecida, que ela era artista plástica e eu admirava muito os trabalhos dela. Sempre gostei muito de cultura de uma maneira geral. E na minha formação de ensino médio, eu fiz escola técnica. Eu fiz escola técnica de mecânica e tinha desenho mecânico na grade. Então, aquele aptidão para o desenho mecânico me traz hoje muita visão de perspectiva, de profundidade, que me facilita bastante na pintura. Sim. Eu fiz escola técnica também no ensino médio e tinha desenho técnico também, mas para mim foi um pouquinho mais difícil. Porque é aquilo, né? Eu costumo dizer que a arte, ela é um dom que não é dom exclusivo, que se fala muito, isso é um dom. Eu não acho. Eu acho que é o dom no sentido de você cair para dentro, iniciar e ir mais a Sim. fundo. Mas a questão da repetição, a prática,
leva à continuidade, né? Então é porque esse dom que eu digo é o dom da vontade, é o querer, é o desejo que nos move. Certo. Isso é verdade mesmo. Então, vou passar para a segunda pergunta, né, que é se a sua experiência como atleta influencia na sua arte e como ela faz isso. Influencia por questão do movimento das pessoas com deficiência. Eu tive uma sequela de tetraplegia, foi um tiro no pescoço, que eu reagi a um assalto aos 23 anos. Eu trabalhava em mergulho, era mergulhador de plataforma, e estava voltando para casa, eu estava fazendo um curso de especialização em mergulho profundo, quando reagi a esse assalto e fui baleado. E aí, nesse período, como a minha vida mudou muito, naquele momento para pior, né, porque eu estava realmente no olho do furacão, Uhum. eu comecei a, dentro do processo de reabilitação, me envolver com a militância dos direitos da pessoa com deficiência, que é o chamado movimento de luta. Mas, como eu cheguei no movimento de luta, foi através do esporte. Eu saí do centro de reabilitação e fui engajar no paradesporto. Eu fui de início na natação, porque como eu já era da água, né, eu já vinha do mergulho, Sim. então voltar para o mergulho adaptado e fazer a natação de forma competitiva foi assim o carro-chefe dessa minha motilidade. Quando você me pergunta se tem a ver com a arte, não necessariamente, mas indiretamente pela questão social, pela questão do movimento do nosso segmento. Uhum. Então, eu sou um artista que pinta, mas eu também sou um captador de novos artistas com deficiência. Isso como? Numa live como essa, de estar divulgando o trabalho da PBP, é, eu ministro algumas oficinas de pintura com a boca, não só para pessoas com deficiência, mas para o público em geral, que são oficinas inclusivas para a pessoa experimentar como é a sensação e entender esse nosso universo. Então, praticamente é isso. E com isso também conhecer mais da pintura. Mas isso é um objetivo que eu tenho de buscar lá na frente aquelas pessoas que estão em casa e não sabem que existe a Associação de Pintores, que na verdade é uma empresa, a gente tem um plano de carreira, um salário, uma bolsa, né, no caso, e um plano de progressão dentro dos pintores com a boca e os pés. E isso é muito legal, principalmente porque atende a um grupo de pessoas que tem muito mais dificuldade de estar no ir e vir das ruas, de poder buscar condições de vida melhor, que foi o ideal vislumbrado por Hans Stegman lá atrás, nesse histórico que eu contei. Então, quando a gente busca novos potenciais, a gente está isso, transformando. Porque existem sim, a gente sabe, a lei de cotas, por exemplo, para o mercado de trabalho. Mas as pessoas com lesões mais severas, tetraplégicos, grandes amputações, fica muito difícil, mesmo assim, mesmo com a lei de cota, para entrar no mercado de trabalho. Então, a arte, nesse sentido, ela, eu acho que dá uma cobertura maior nessa condição. E aí eu me vejo como um transformador. Então, o esporte, para mim, ele fez de mim um, assim, uma ferramenta social, posso dizer assim, mas isso não é por pieguice, não, tá? É por constatação, porque eu conheço muita gente do movimento de pessoas com deficiência através do esporte. Então, o esporte foi um alavancador para mim, para eu estar no mundo, conhecer mais pessoas e, com isso, hoje buscar para a arte essas pessoas que têm a condição de pintar com a boca ou com pele. Ah, isso é bem legal, né? Porque algumas pessoas elas tendem a misturar, né, tudo e dessa forma a gente vê que existem também várias camadas de várias pessoas, várias suas Sim, personalidades, sim. suas habilidades, uma Por exemplo, versatilidade. essa modalidade que eu fazia, que é o rugby, ele é uma modalidade exclusiva para as pessoas com tetraplegia, tetraparesia, né, que tem algum movimento de braço, porque é um jogo de muito impacto, muito combate. E, e aí, no esporte, como eu tinha maior vivência com as pessoas com lesões grandes, como a minha, eu sempre trazia alguns deles para a pintura.
Então, eu tenho colegas hoje que entraram para a PVP, mas foram oriundos que eu conheci lá no esporte. Então, a gente vai catando um aqui, outro ali, né? Assim, só para ilustrar essa... Eu sempre conto essa história, porque quando eu fiz a pedagogia, no início dos anos 2000, eu fui bolsista do NCE, lá do Fundão, de um projeto que era um programa de voz para pessoas com lesões altas, igual dos pintores, que não possam usar o computador com as mãos, poderem usar através da fala. E aí eu tinha um colega no bairro onde eu morava que ele era um arrimo de família, ele tinha uma sequela muito severa de tetraplegia, dependia de pai e mãe o tempo todo, eles pararam de trabalhar para cuidar dele. E quando eu acabei com esse curso de comando de voz, ele foi meu primeiro aluno, porque aí eu passei como bolsista da NCE a ser um transformador, um instrutor desse programa. E aí ele foi meu primeiro aluno. Eu dei essa aula para ele, ele começou a usar a internet, isso lá nos anos 2000, início, né? E ele entrou para os pintores através de ter acesso à internet. Ele, infelizmente, já nos deixou, ele já faleceu ano passado, mas ele, com a pintura e com a arte, ele passou a ser não dependente da família, mas ele passou a ser o provedor da família. Ele sustentava a família dele, se formou advogado, e quando ele faleceu, ele já estava concluindo o mestrado com a AB e tudo. Então, são histórias transformadoras que a gente mostra, não por questão de vislumbrar, mas por questão de mostrar a realidade e a Sim, possibilidade, né? sim. Acho legal falar a, ai, meu Deus, a PVP, porque a gente já conhecia aqui em casa também. Eu trouxe até o calendário, que tem até uma pintura sua aqui. Sim, esse ano eu saí, Ah, fui, Bartô. pra gente, pois é, você vê isso, é, cada um de nós, todo ano, a gente passa por uma seleção, as obras que a gente manda para lá para a Suíça, eu tenho 10 anos de contrato assinado. E essa é a segunda vez que sai uma obra minha. Mas quando sai uma obra, quando ela é selecionada e ela é escolhida para sair no material de impresso, pô, é como ganhar na loteria, porque você imagina quase 800 pintores no mundo. Eu mando cerca de 20 e poucos obras para a Suíça todo ano. Mandei as minhas desse ano agora há pouco tempo. Então, quando eles fazem essa avaliação e escolher de tantas e tantas obras de tantos e tantos artistas, algumas para ser os impressos desse ano, nossa, para a gente é uma loteria, é um ganho. É bem legal. E eu tava olhando, né? Eu peguei o calendário, que a gente sempre recebe lá em casa, Ah, e, legal. já, e a sua pintura ilustra janeiro, né? Em janeiro eu tava lá em Búzios, naquele mesmo lugar. Foi, que bacana, bacana, legal. Então aí isso leva a gente, né, para a próxima pergunta, que é, você faz parte da Associação de Pintores com a Boca e os Pés, e como você conheceu a associação e qual o impacto que ela está trazendo na sua vida, que ela trouxe? Olha, o impacto eu já falei, né? O É, impacto eu já exatamente. falei que é esse, não só o financeiro, o conforto financeiro, a dignidade de nós nos sentirmos um profissional da arte, mas é um impacto social e de valorização. Isso é muito legal. Agora, como eu conheci o trabalho, foi o inverso do que eu falei que eu uso o esporte. Eu tenho um amigo ele é pintor há uns 2 anos antes de mim. E ele, quando entrou, ele falava, pô, Jefferson, você gosta de desenhar e tal, pô, mas eu não sou artista, cara, não sei pintar. Aí ele, não, mas você pode se adaptar e tal. E ele sempre insistia comigo. Até que uma vez a gente se encontrou em São Paulo, eu estava lá num evento num stand de esporte, no caso era de recreação, que era o mergulho, e ele também faz mergulho, para o mergulho através de mim até, e a gente é muito parceiro, muito amigo. E ele, poxa, vem aqui comigo que eu vou te mostrar o stand da PVP, que eu nem sabia que estava nesse mega evento lá. Aí eu conheci a associação através do stand.
E a nossa ex-coordenadora, nossa, porque foi a partir daquele momento que ela falou: Poxa, Jefferson, você tem a mesma lesão que o Cazê, que é o nome dele, Carlos Eduardo, e você, se você se propor e conseguir pintar com a boca, tão somente com a boca, como todos os pintores fazem, você pode vir a ser um artista nosso. E aí eu voltei de São Paulo com aquele bichinho coçando, né? Eu vou tentar. Aí comecei, uma amiga que uma amiga querida me deu de presente um kit, até porque ela ficou assim tão alegre com a minha motivação, ela te dá, aí já veio com um presente, um kit de pintura, e aí eu não tive como fugir, né? Pois a minha pintura me envolveu. E aí eu comecei nas primeiras telas que eu fiz, que eram bem inferiores ao que eu tenho hoje do meu trabalho, mas eu vi que ali eu tinha possibilidade. E aí me aprimorei mais um pouco, usei muito a internet como meu professor, né? Que a internet hoje em dia não existe mais o termo autodidata, porque a internet dá aula de tudo para todo mundo. É só basta a pessoa querer, né? E aí eu usei a internet muito, ainda uso hoje, e me aprimorei um pouco mais e me candidatei. Aí mandei os meus trabalhos para a Suíça, fui submetido a uma entrevista, todo um pseudo vestibular que eles fazem, né, para a gente ser aceito e assinar o contrato. E aí, graças a Deus, deu tudo certo e desde 2010 eu estou aí. Legal. Então, a próxima é sobre o seu blog, o Inclusivas, né? Sim, Então, é só pedindo para você contar um pouco sobre ele e falar um pouco sobre o alcance dele. legal. Quando eu estava nesse período de iniciação no esporte, né? Eu saí do centro de reabilitação e fui me envolver com a natação. Eu conheci um movimento, isso foi em 2010 mais ou menos, um movimento que estava acontecendo aqui no Rio de Janeiro e veio tomar todo o Brasil, que é chamado Movimento de Vida Independente. Esse movimento de vida independente tinha se originado em Berkeley, lá nos Estados Unidos, né, na universidade, e o que ele preconiza é que a pessoa pode vir a ser o gestor, o autor da sua vida, mesmo que para isso ele dependa dos bíceps, dos tríceps da perna e das pernas de outra pessoa. Ou seja, é uma visão contrária àquela visão tutelar. Não é porque você se propõe a fazer comigo alguma coisa, por exemplo, a ir a Búzios e ficar lá na Orla Bardot pintando, e de repente você vai comigo e a gente vai numa parceria, porque você vai usufruir desse passeio também, desfrutar desse passeio, que você vai me ditar como eu tenho que ir, para onde eu tenho que ir. Então a gente negocia junto, né? É uma forma de você ter uma maior autonomia que é a linha de raciocínio do movimento de vida independente. Então eu comecei a me envolver com o movimento de vida independente que funcionava e funciona até hoje na PUC, aqui no Rio de Janeiro. E aí, eu com o movimento de vida independente, eu comecei a me envolver mais e tal, e fazer muito trabalho dessa questão de passar informações a respeito, não só minhas, mas de outras pessoas que eu fico sabendo. Por exemplo, essa história do que aconteceu com esse meu amigo que já nos deixou, como ele conseguiu mudar a vida dele. Então, o movimento de vida independente, basicamente, é te dar informação para que você faça da sua vida o melhor. Não aquela coisa, porque eu sou profissional, eu sei o que é melhor para você. Não é isso. É dar apenas botar as cartas na mesa. E quando isso é feito por um par, uma pessoa que tem uma lesão também, isso facilita muito qualquer tipo de postura de revolta que a pessoa tem, a resistência natural, né? Então, basicamente, o movimento de vida independente é isso. E como eu sempre fui muito ligado, depois que eu fui para a faculdade, no início dos anos 2000, e depois com o desporto, eu automaticamente fui deixando de trabalhar no Centro de Vida Independente. E aí eu tinha até uma amiga que falava lá, brincava comigo, Jefferson é um Centro de Vida Independente ambulante, porque ele sabe um monte de coisa, conhece muita gente, está sempre trocando informação. E aquilo sempre ficou na minha cabeça reverberando, e como era a melhor maneira de eu fazer isso, assim, sem estar numa instituição. Hoje eu até participo de algumas outras instituições,
mas como colaborador, como mentor, como conselheiro, mas não fisicamente como era no CVI. Mas como eu tinha essa vontade de passar todo esse informativo da Associação dos Pintores, do Paradesporto, das regras, das leis sociais. Então, aproveitei a internet. Aí foi onde eu criei o Inclusivas, que além de ser um diário, que eu boto ali tudo, as coisas que eu vou passando, porque para mim é interessante. Por exemplo, agora no início do mês de setembro, eu participei de uma gincana de pintura, no qual fui até um dos premiados. E aí eu publiquei lá essa gincana. Por quê? Porque algum pintor vai ver que, pô, tem essa gincana, ano que vem pode participar também. Isso é legal. Sim. Mas para mim, para a associação, eles veem lá na Suíça que, pô, o pintor Jefferson está fazendo isso. Então, assim, reverbera profissionalmente também, né? Sim, isso é verdade. E cria, né, um... Você serve, pelo que você está falando, você serve muito de difusor, né? Que você sempre Fica está um compartilhando instrumento. e trazendo as Eu acho pessoas, que é meio exatamente. que um lado jornalista meu latente que eu não desenvolvi, né? Mas pode desenvolver também, né? Ah, Se não, houver a não, mas eu vontade. já até, Mas dos meus trabalhos, um deles foi esse também. Eu trabalhei por um bom tempo, a gente tinha um jornalzinho chamado Na Luta, e eu redigia o jornal com outras colegas e tal, e que esse jornal acabou, mas foi um grande mobilizador de informação numa época, foi antes do meu blog. Quando o jornal fechou, aí eu transformei ele para o blog. bem legal. Vou seguir para a próxima, então, né? Que é sobre eventos e exposições você participa e contar também um pouco sobre a experiência neles, Ah, legal. como é estar lá. Eu acabei de falar o último, né, que foi o primeiro, na Sim. verdade, físico, após esse período de pandemia, que ainda não está o após, mas aos poucos está indo. Então, essa gincana, para mim, foi a primeira participação física e foi bem legal. Porque, assim, além de tudo, eu vi que tem de algumas perguntas que você já me fez e vai fazer, fatalmente isso vai entrar. Numa gincana, eu participo como um pintor sem que necessariamente vejam que eu sou uma pessoa com deficiência. A mecânica da gincana é essa. Sempre que tem alguma que posso, eu participo. Porque como Uhum. é? A gente chega lá, no caso, nessa gincana que eu fui, só tinha eu de cadeirante, de pessoa com deficiência, só tinha eu. Os outros pintores eram pintores consagrados que eu até conheço, a grande maioria. Então eu chego lá com uma tela em branco, eles numeram essa tela na parte de trás, só para depois saber de quem é, mas eu não assino, eu faço um trabalho qualquer. No caso, foi na base de hidrografia lá da Marinha, e todos os pintores ficaram soltos pela base, e cada um escolheu o seu cenário e fez num período de 4 horas, na parte da manhã, até o momento de entrega. Quando a gente entrega a tela sem assinar, e aí ela vai para uma banca de jurado que eles não sabem de quem é a tela. E quando eu tive a minha premiada, eu achei bem legal, né? Porque assim, eu concorri de igual para igual. Não Uhum. foi, ninguém sabe que eu pintei com a boca. Então não tem aquela coisa que acaba acontecendo, né? Aquela visão chula, meio piegas, de coitadinho, vamos dar um prêmio para ele porque ele pinta com a boca, é tão esforçado. Não, não sou esforçado, porque a arte está aqui, está na mente e está no coração, é a expressão, né, de sensibilidade. Sim. A forma de pintar com a boca ou com o pé é uma forma que eu desenvolvi para me adaptar por conta da dificuldade do uso da mão que eu tenho. Eu não tenho equilíbrio de tronco, então eu fico o tempo Uhum. todo me segurando na cadeira com um pouco de movimento de braço que eu tenho, mas eu uso o pincel com a boca, que me dá muito mais autonomia, né? Então, quando eu participo dos salões e premiações e outros concursos, é sempre visando isso, visando não só divulgar a minha arte, mas de criar possibilidades não só para mim, mas que ela seja recíproca para a sociedade, né? Para o grupo de pintores de uma maneira geral. Uhum. E, tipo, em relação a esses eventos que você já participou, você chega a reparar nas medidas de acessibilidade que os organizadores tomam em questão para eles, para Algumas tanto vezes sim e algumas vezes nenhuma. Mesmo sabendo
que vai ter uma pessoa com uma dificuldade de movimentação, de mobilidade, que usa cadeira de rodas, mas não se pensa nisso. Às vezes a organização, poxa, acho que eles não acreditam que a gente vai ter condição de ir, né? Poxa, a gente pensou que você vinha, mas não conseguimos fazer a tempo. Sempre tem uma desculpazinha. Mas eu procuro dizer que para toda barreira física, a gente consegue contornar. A barreira pior é a atitudinal. É a barreira que Uhum. não dá para fazer e tal. Não dá para fazer sim. Se não der, eu é que vou. Aí entra a filosofia de vida independente. Sou eu é que vou dizer que, poxa, se aquele buraco ali é tão grande que para mim não vai valer a pena, não quer dizer que eu não vá passar por ele ou vá passar. Isso sou eu que vou decidir. Então, sei lá, vamos mobilizar uma galera para me ajudar e muitas das vezes acaba saindo um resultado muito mais legal, resultado que eu digo social, porque a gente mobiliza tanto aquele grupo que está ali que agora mesmo, né, nessa gincana que foi na Marinha, como eu disse, só eu de cadeirante, e foi a primeira vez que foi um cadeirante lá. Eu nunca tinha ido nessa gincana, eu sempre quis muito, mas sempre aconteceu de nunca eu conseguir. E dessa vez eu consegui ir, estava com minha agenda mais tranquila, mas com a organizadora, eu liguei para ela e falei que eu era cadeirante e tal, que eu ia chegar dessa forma. Ela, não. E eu falei isso até para eu poder estacionar o meu carro dentro do quartel. Uhum. Então foi por isso que eu me identifiquei para ela, que ela só era secretária, ela não era jurada. Ela falou, não, mas pode vir sim, a gente dá um jeito, aqui tem os militares, o almoço e o encerramento vai ser no, no refeitório que fica, tem um lance de escada para subir, mas aqui tem muito militar, então eles mobilizaram um grupo de militares para me subir, e nesse ponto eu achei muito legal, porque a gente vai realmente nos fazendo ver socialmente, né? Sim, é porque, pelo que a gente vê também na nossa faculdade, nos cursos que a gente faz, é que muitos desses lugares dizem que o público não frequenta, que ninguém vai, mas eles também não tomam atitudes Sim, sim. que chamem esse público e que faça com que seja confortável para as É pessoas claro, estarem ali. lógico. Então, vou para a próxima, só que eu me perdi um pouco aqui. Ah, me achei já. Em sua experiência nesse evento. Em sua experiência nesses eventos, há tratamento diferenciado de caráter setorizador da organização com artistas PCD e do público? Olha, eu falei já um pouco sobre isso, Sim. como não acontece, mas agora eu falo que às vezes acontece também. Às vezes acontece porque, assim, quando eu vou para algum salão que eles veem que, não só eu, às vezes vai eu ou mais alguns colegas que são dos pintores com a boca e os pés para participar, porque eu sempre convido muito a galera para participar. Ah, a gente vai fazer a premiação, mas vamos dar uma medalha especial para os cadeirantes. Pô, a gente não quer uma medalha especial, a gente quer uma medalha pelo trabalho, pela nossa arte. Mas às vezes isso é tão, como você disse, setorizado, que não vale nem a pena brigar por isso, porque a gente está num momento tão transformador que a gente acaba passando por isso, contornando, para lá na frente a gente conquistar o nosso espaço. Então, quando isso acontece, a gente vai meio que jogando em banho-maria para acabar tendo um resultado melhor, né? Sim, entendi. Aí, então vou para a próxima também agora. Para você nos contar, né? Nos conte um pouco sobre os desafios ou facilidades de como é acessar a cidade de maneira geral sobre hobbies. Isso aí é problemático, cara. A cidade, andar pela cidade é muito brabo. Assim, hoje mesmo passou no Bom Dia Rio, logo uma matéria abrindo o dia sobre isso, pelas questões, uma senhora com sua filha, que tem que ir levar para o tratamento e os ônibus nunca estão funcionando, o elevador. Uma vez eu fiz uma matéria para o nosso jornal sobre isso. Eu andei de ônibus, metrô e trem, saindo do centro do Rio até o Leblon, para mostrar nessa matéria como era
uma falsa acessibilidade, porque a cidade diz que cria, todos os ônibus, se você olhar, tem aquele adesivo grandão, diz que tem o elevador, mas o elevador não funciona, o motorista não para, porque ele não foi conscientizado socialmente, né? Então, e não digo nem que é só culpa dele, não, porque é o fiscal que está lá, que se ele chegar um minuto atrasado, porque para ele for usar justificativa, eu parei para descer o elevador, o fiscal não quer saber, então toda a sociedade tem que se adequar. E aí é onde eu falo, as barreiras, a cidade é horrível, a cidade é péssima para se andar, quem anda de ônibus ou trem, então, muito pior ainda, mas é muito mais horrível e pior por conta das barreiras atitudinais. Quando a cidade começar a criar condições fica bem melhor a situação. Uma vez, gosto muito de dar exemplos, uma vez eu recebi uma amiga, até essa que me deu o presente do kit de artes, ela era de São Paulo e ela estava vindo ao Rio e queria conhecer alguns lugares e eu fui andar com ela. E nós fomos no sábado, nós fomos a uma grande casa de lá no Aterro do Flamengo, um restaurante, e lá tinha toda a acessibilidade e tal, mas a gente foi tratado de uma forma X. No domingo, nós fomos em um outro lugar, que foi um lugar popular, que o acesso não era aquele que a gente viu no sábado, mas eu sabia como era, mas fui mostrar a ela o que ela queria também nesse outro local, que foi a Feira de São Cristóvão. E a gente foi tratado de uma maneira Y, de uma maneira esse Y tão aberto, tão fervoroso, que a falta de acessibilidade física ficou em segundo plano legal. Assim, isso foi bem taxativo. É uma que tinha condição de acessibilidade física, mas não tinha tanta receptividade humana. Então, isso é muito mais importante, pelo menos a meu ver. Não, exatamente, né? Porque a gente foi aprendendo que a parte da atitude, né? A acessibilidade atitudinal é a que dá início Sim, para tudo, né? é Então, acolhida, né? mesmo se não tem todo o aparato ali para acolher as pessoas, mas se quem está ali para fazer isso não vai dar o tratamento que a pessoa tem que ter, que ela merece, aí fica problema. Com certeza. Então, seguindo aqui para nossa 10ª pergunta, mais ou menos, né? Você já falou um pouco Vamos lá. também, já deu para sentir também como você se sente, né? Sobre sendo uma forma de instrumento, né? Para as pessoas. Que é qual o seu sentimento em saber que você faz a diferença e e incentiva outras pessoas com e sem deficiência? Olha, eu não acho que eu faço a diferença, não. Eu acho que eu faço um pouco do que eu me proponho. Assim também quando aqueles dias que eu não me proponho a nada, eu quero mais é ficar no nadismo, porque eu também tenho meu direito. Mas Sim, eu acho que todos nós, quer dizer, acho não porque seria meio sofismático da minha parte, eu tenho certeza que nós somos e temos a condição de ser um vetor, um instrumento de facilitar, de facilitação. Porque se eu faço isso, se eu facilito de alguma forma o teu lado, quando você me ligou, me procurando para fazer esse trabalho, e assim, é a questão da reciprocidade, é a troca, né? Se eu facilito para você, de alguma forma você vai facilitar para mim. E isso é como se fosse um sistema de engrenagem social. Se a gente pode fazer isso, né? Como diz na sociologia, a sim. engrenagem orgânica, se a gente pode fazer isso, pô, não tem nada a ver ter uma visão tão do próprio umbigo somente. Então, eu acho que dentro do movimento de pessoas com deficiência, dentro do nosso segmento, as coisas acontecem e aconteceram para mim muito naturalmente por conta desse meu raciocínio. Então, quando eu me tornei, de repente, aos 23 anos, uma pessoa com tetraplegia, que eu achava naquele momento que eu não ia ter nada na minha vida, que a minha vida tinha acabado a partir dali,
porque era a informação que eu tinha. A Uhum. questão de ter uma cadeira de rodas, de ter um carro adaptado, isso aí eu não pensava. Eu pensava era na forma de como saber disso. Então, quando eu tenho essa informação e essa informação eu posso passar para outro e esse outro pode de alguma forma retribuir para mim, às vezes uma outra informação que eu não sabia, pô, isso fica muito mais fácil e mais otimizador para todo mundo, né? Verdade. Então, vou dar só um aviso, né, aqui antes de passar para as próximas duas, que se o pessoal que está assistindo tiver alguma pergunta para o Jefferson, é só deixar aí nos comentários que assim que a gente encerrar que a gente tem pronto aqui, a gente vai passar para ele para Ah, a claro, gente ter mais troca. e toda e qualquer pergunta eu não me atenho a nada. A gente fala mesmo. Ok, então eu vou para a próxima, né? Eu até pulei ela aqui, se querer. Que é, acessibilidade é um direito constante em lei. Você vê isso saindo do papel e o que você acha que poderia ser feito? Acho que você já falou bem dessa parte aí do que É, poderia cara, ser isso aí a feito, né? gente vai ser sempre repetitivo, mas porque é necessário. A acessibilidade está no papel, a gente tem um estatuto da pessoa com deficiência, como a nossa própria Constituição, super completo. A Constituição Nacional, ela é super completa. É uma Constituição que deixa assim no chinelo muitos outros países por aí afora, mas que acabam funcionando melhor. Então a gente tem uma big Constituição, mas que na prática ela não deixa muito a desejar. E Uhum. na questão do Estatuto da Pessoa com Deficiência, não tem mais nem muito o que se criar, não. A gente tem, isso é muito abrangente, mas na prática, acabei de citar o exemplo dos transportes, ruas esburacadas, calçadas. Tem um colega lá de São Paulo, que é o líder do movimento de superação, o Billy, ele diz, dentro da filosofia que ele tanto verbaliza lá através dos raps, ele é um grande rapper, que calçada sem rampa é muro. Então, se uma calçada não tiver acesso, para o cadeirante, ela é como se fosse um muro para qualquer pessoa. Né? É, verdade. Eu fiquei assim, com a citação na cabeça. É, Faz sentido mesmo. Eu vou passar para a próxima, que é para você, há capacitismo no mundo da arte? capacitismo onde? Na arte? No mundo da arte. Tem, porque eu acabei de dar os exemplos de quando a gente chega nos salões, né? Ah, vamos dar uma medalha especial para eles e tal, porque não valorizam a arte que a gente tem. Pô, eu tenho colegas, eu não vou nem falar da minha, não vou nem falar do meu trabalho em si, eu vou falar de outros colegas que eu tenho, que eu sou assim um grande espectador, vibrante, é, verdadeiramente fã, porque nós temos trabalhos de grande qualidade. E se você parar para ver, pô, como é que esse cara fez isso? É como eu disse, fez com a emoção, com o sentimento. Não é questão de ser com a boca, com o pé, com o cotovelo, com o pincel amarrado na orelha, não importa. A pessoa faz de alguma maneira. E essa alguma maneira dá o resultado. Então, o capacitismo, ele só acontece quando vem que a gente pinta com a boca, mas é aquilo que eu falei, de insistir para ir como se fosse o pingo d'água em pedra dura. Porque no começo, quando eu comecei a pintar, e um dos trabalhos que a nossa entidade até solicita que a gente faça é a pintura ao vivo. E dentro dessas pinturas ao vivo, em vários eventos que eu já perdi a conta de quantas vezes eu participo, no começo eu tinha assim, um certo incômodo, justamente por essa visão capacitista. Nossa, parecia que eu era uma entidade. Às vezes eu estava pintando com alguma amiga, algum parceiro do lado, as pessoas vêm aí começam a conversar. Eu tenho uma grande amiga que ela depois contou para mim, pô, aquela moça estava conversando comigo, veio perguntar se ele falava, não sei o quê. Ou seja, como se eu fosse um boneco, um instrumento, e vinham só conversar com ela.
E, e já agora, dentro da gincana que eu estava, que foi essa que eu participei, eu digo dessa porque foi a última, tão recente, né? Eu pintando, aí parou um senhor para me fotografar, perguntou se podia. Aí eu, com o pincel na boca mesmo, enquanto pintava, parava, falava com ele. Aí ele, pô, você pinta e ainda fala com o pincel na boca. É, mas aí eu percebi que não era uma visão capacitista, era uma visão natural dele de expressar até um lado que eu nem mesmo tinha pensado. É mesmo, estou falando já, peguei tanta prática que já dá para pintar e falar ao mesmo tempo enquanto o pincel está na boca. E isso não é capacitismo, mas a visão capacitista ela é assim. Mas como eu disse, a gente cada vez mais que se expõe, no começo eu me incomodava, mas agora eu já fico pinto no lixo legal. Eu vou para as ruas, Búzios, como você falou. A gente teve agora o circuito Arte Búzios, que eu infelizmente não pude estar presente, mas sempre que posso venho e a gente pinta no meio da multidão, porque o resultado é sempre muito melhor do que o lado negativo do capacitismo. O resultado proativista é sempre bem melhor, porque eu vou atingir, como eu disse, aquela população que está inerte, aquela pessoa, o irmão, o amigo do vizinho, que às vezes tem uma deficiência. Nossa, isso já aconteceu. Poxa, eu tenho um irmão, eu tenho um amigo que tem uma deficiência. Será que ele pode ser pintor? Pô, vamos ver. Aí já fica conversando. Lá em Búzios mesmo, a gente tem um colega que tem paralisia cerebral, que começou assim, ele veio, nós fomos em um evento, ele conheceu o nosso trabalho e ele está lá tentando se aprimorar na pintura para poder se candidatar aos pintores com a boca e os pés. Só porque nos viu. Então o resultado é sempre melhor do que o capacitismo negativo. Né? Sim. Traz um pouco a questão da representatividade, né? A pessoa vê a outra fazendo e vai tendo esse efeito que você falou. Você Claro, tem, né? olha. Do efeito dominó, assim. Sim, Então, agora é a última das que a gente tem. Eu já estou recebendo umas aqui do público. bacana. O que você sente que precisa melhorar para que as pessoas PCD tenham mais acesso à arte, seja como artistas ou como consumidores? Olha, precisa a informação fluir mais, né? E a gente já batalha para isso. As questões econômicas, porque material, pintura, tinta, tela, é muito inacessível financeiramente, que eu digo para muita gente, né? Mas o legal é que a arte é democrática. Então, quando eu ministro uma oficina, isso já aconteceu. Ah, mas eu não tenho tela para participar. Pô, leva algumas folhas de papel ao ofício. A gente vai dar algum jeito para você, seja num papelão, num encarte, para você conhecer como é produzir a arte. Porque a arte, como eu disse, ela é democrática. Ela pode ser sentida, passada e feita, executada em vários suportes, vários produtos, várias maneiras diferentes. Né? Então, não é porque a gente tem um produto final que é uma tela que foi vendida na loja tal, normalmente com um preço bem caro, mas se não dá na tela, a gente faz, como eu disse, no papel cartão, de alguma forma, numa caixa de sapato, de alguma forma o resultado é legal. Uma das minhas grandes, isso eu levo para a prática o tempo todo da minha prática pessoal. Uma das telas minhas, que está até exposta em Búzios, na Galeria 27, onde eu participo, muita gente já veio perguntar dessa tela, porque eu pintei, emoldurei e tudo, mas só que o efeito visual dela é um efeito bem legal, porque ela é como se fosse tridimensional, porque ela foi pintada, sabe aquela esteirinha de bambu que é feita de jogo americano, que bota na mesa para botar o Uhum. prato? Eu achei uma Sim. esteirinha daquela no lixo e fiz uma pintura em cima e emoldurei. Então dá um efeito tridimensional assim que ficou Que bem bacana. legal. Então é fazer da sucata, né? A arte. A arte tem isso, né? Da gente, pô, a É, com gente certeza. reanima algo que. E assim, terminando a sua pergunta, passar isso para a pessoa com deficiência é isso, é que cada vez mais as entidades, a gente visa divulgar a APBP, né, a Associação dos Pintores com a Boca e os Pés, e IBDMFK,
mas que entidades como essa, a IFRJ, que é um grande parceiro, tem uma história muito legal com a IFRJ, já o núcleo o campus aqui de Arraial do Cabo, há muitos anos uma colega que foi aluna de lá descobriu o nosso trabalho e sempre me convidou, a professora Mônica, que era coordenadora de lá, do NAPNE, Núcleo de Adaptado, né? Ela me convidava, todo ano eu ia lá, participava de um simpósio, ministrando palestra, levando telas para exposição e outras entidades mais, não só do meandro educacional, mas de entidades associativas, ONGs, cada vez mais que abrem as portas e nos solicitam presença e participação, a gente está aí porque dessa forma a gente entende que vai passar arte. Mesmo que a pessoa não seja um pintor da associação com a boca e os pés, mas que ela possa ser um artista e viver da arte de uma outra maneira, de qualquer maneira. Né? Uhum. Então, foi isso, né? Essas foram as nossas 3 perguntas, que já estão Ah, legal. prontas, e agora eu vou seguir com umas que me enviaram aqui, né? Manda ver. E pra gente seguir na nossa troca, né? Então, a primeira é da Cássia, e o que você acha que falta para as grandes mudanças virem? E como você acha que podemos envolver pessoas que ainda não se importam com a causa fundamental, que é a acessibilidade? Pô, Cássia, boa tarde. Eu acho que isso foi falado pra caramba aqui, né? Suas perguntas elas foram tão abrangentes que eu acabei falando muito disso também. Eu acho que de tudo um pouco, mas basicamente vontade política para facilitar os meandros sociais de uma maneira geral. Seja por mercado de trabalho, seja por condições de acessibilidade no transporte urbano, seja por condições financeiras de uma maneira geral, principalmente nos impostos que são tão perversos, não só para a pessoa com deficiência, mas para o público, para o cidadão de uma maneira geral. Então, eu acho que muito que a gente tem ainda que galgar enquanto sociedade. Não é a sociedade. Eu digo e repito, e já falei, que representa um grupo de pessoas, um segmento de grupo de pessoas com deficiência. Mas eu acho que isso é tão inexpressivo porque eu me sinto um ser humano. Porque a nossa. Isso eu já falei muitas vezes, repito, porque eu ouvi, não foi eu que inventei esse termo, que a única coisa que nos assemelha é a nossa diferença, né? Nós só somos iguais porque somos diferentes. Então, a minha deficiência, ela é física, de repente você tem uma que eu não sei, e o outro tem uma outra, e por aí a gente pode se interligar e fazer diferente de uma maneira melhor, né? Eu acho que, respondendo a Cássia, é o que tem que ser feito é isso, a gente parar de pensar só em o que precisa para ver o que eu preciso fazer. Uhum. Então, tem mais uma também da Cássia, que é: você pode falar de projetos que promovem a acessibilidade cultural, porque talvez seja a procura de muitas pessoas, principalmente nas periferias, onde essas questões às vezes são mais pretéritas. Bacana, Cássia, porque enquanto eu estava respondendo o anterior, eu estava pensando justamente nisso. Muitas das vezes, e isso já me foi colocado uma vez, uma palestra que eu ministrei, mas para você é fácil, não sei o quê, porque você tem seu carro. Realmente, vir aqui para mim foi fácil, porque eu tenho um carro, graças a Deus eu consegui, mas porque cada um de nós tem uma história. Cada um de nós tem uma história de demandas e de resultados. Isso na vida. Eu tenho a minha condição hoje, do meu carrinho e tal, porque, como eu contei, antes eu trabalhava. Mas eu também entendo a realidade daquela pessoa que está lá na comunidade, lá na periferia, e a informação não chegou, e a dificuldade de acesso é pior ainda, como eu disse hoje, essa da moça que amanheceu na matéria do jornal. Então, é para essas pessoas que a gente visa, pelo menos, fazer o mínimo possível para cada um de nós, que é o quê? Fluir a informação. Quando eu digo eu não posso
passar para ninguém que a pintura... Ah, Jefferson é um pintor, tem a condição estabilizada e tal, mas isso porque eu estou hoje. Até tem até aquela música do Chorão, né, que ninguém vê o meu resultado, mas não vê o quanto eu demorei para chegar até aqui, o quanto foi difícil, o quanto eu ralei para conseguir. Então é mais ou menos isso. Então, o melhor que eu posso fazer é o que eu faço, é passar essa informação. Se de repente dessa galera aqui, dos tantos que estão assistindo a live, agora, nesse momento, tiver esse efeito que eu já falei anteriormente, porque tem um vizinho, tem um amigo que, pô, é até trão, mas ele gosta de desenhar, quem sabe, gostava de desenhar antes, e a vida dele acabou, não, pode ser transformadora e vir a produzir a condição de fazer melhor para si e para a sociedade, né? Por isso que eu até dei o exemplo desse garoto que já nos deixou, meu amigo, o Denison, porque ele tinha tudo para dar errado. Era um garoto que foi baleado aos 16 anos por uma briga de rua, o vizinho baleou ele, e ele, quando ele teve a informação, não tinha dinheiro, eles viviam de favores de família, ajudando e tal. Quando ele teve a informação, que de uma certa forma eu me sinto feliz por ter sido o facilitador dessa informação, que foi uma informação que não mudou a vida dele, para mim. Facilitou, que eu dei a informação do programa de voz, mas ele soube, naquele jargão, não querendo ser piegas, né, nem usar trocadilho, mas fazer da limonada, a limonada de um limão, porque ele pegou daquela informação do programa e aí foi conhecer a internet, conheceu pintores com a boca e os pés, se candidatou e sustentou a família por um bom tempo e deixou um legado, uma história bem legal. Então, eu acho que é isso. Pelo menos é o que eu acredito, né? É isso. Então, acho que essas foram as perguntas que a gente tinha. Agora eu vou fazer um encerramento, né? Que a gente está perto também de estourar o tempo do Instagram. Vou finalizando a live, né? Vou agradecer ao Jefferson por ter participado, ter trocado com a gente. Foi uma experiência muito boa, foi bem legal. E agradeço a todo mundo que participou assistindo, a Cássia que fez perguntas, ao pessoal que contribuiu falando algumas coisas aí no chat. E aproveito para relembrar vocês que semana que vem ainda temos mais 2 atividades do Colóquio, que é a nossa segunda a nossa segunda roda de conversa e uma atividade surpresa no dia 7, as duas ocorrendo às 4 horas. Vou passar a palavra para você, Jefferson, se quiser dizer mais alguma coisa. Quero sim, eu quero não só agradecer e parabenizar a vocês, a você, Eric, por mediar essa nossa conversa, mas, sobretudo, pelo resultado da gente atingir e que isso siga reverberando, né? Porque seria só mais um dia para mim, mas transformou-se num momento que passou tão rápido, que foi numa conversa tão agradável e que os meus contatos estão aí, continuam. Você pode repassar aí depois, eu não sei como é que fica, se essa live vai ficar gravada, mas pode deixar meus contatos, tanto de e-mail, de telefone, o próprio blog já é um contato direto, e as minhas redes sociais, e também lá pelo site dos Pintores com a Boca e os Pés, na pvp.com.br, porque, assim, para encerrar, quando eu comecei na pintura, eu recebi uma cartinha física, porque esse quadro que você mostrou aí foi o meu segundo quadro selecionado, que virou calendário, que saiu impresso no calendário. E em 2009, 2010, no meu primeiro ano, eu tive um quadro selecionado. E aí aquela pintura que saiu no calendário lá de 2012 ou 2011, foi 2011, eu recebi uma carta que veio lá de Friburgo. Um camarada que escreveu, falou, poxa, olha, eu sou igual você, eu recebo o material dos Pintores com a Boca e os Pés, e eu recebi esse calendário, e essa pintura do Jefferson me chamou muito a atenção,
me mobilizou emocionalmente, e eu sinto que ele é um camarada que eu gostaria de conhecer algum dia e tal, mas a gente está separadão, né? Distante. Ele está lá em cima de Friburgo, eu aqui, e rotina de vida. Mas eu peguei aquela carta e guardei. Porque ela, naquela época, pô, eu estava iniciando na pintura, foi muito mais, assim, o resultado para mim de receber uma informação de que eu estava num caminho certo da arte, porque o que, que o artista quer? Um monte de coisa, mas primariamente e primordialmente o que eu quero é atingir a emoção, pelo menos que a arte me passa. A arte Uhum. me passa uma emoção no sentir e fazer, mas quando eu tenho a leitura e a percepção de quem está vendo, do observador, isso é muito melhor. Aí agora, coisa de uns 2 meses atrás, eu fui numa exposição lá em Friburgo de uma amiga que estava expondo num armazém lá em Friburgo. E aí eu achei essa cartinha há pouco tempo, mexendo nas minhas coisas, e levei ela na minha agenda para lá. Aí liguei para ele. Que ótimo. É um senhor, ele é um advogado, e eu falei para ele o quanto foi significativo aquela carta que ele me escreveu. E ele, pô, cara, eu não achei nem que tinham lido, e agora eu já nem lembrava direito. Pois é, como Sim. essas coisas são significativas na vida das pessoas, né? E na nossa também. Então, uma live como a de hoje, que eu parabenizo e dou esse salve para vocês, só tenho gratidão por poder estar aqui e trocar essa ideia. Idem. Muito obrigado. Legal. Espero que a gente possa trabalhar juntos mais vezes aqui pelo PET também, por Sempre fora que dele precisar, também. cara. Vocês têm meu contato. Como eu disse, eu me amarro nessas paradas. Pode chamar que eu tô junto. É isso. Então agora eu vou encerrar a live. Obrigado, Legal. pessoal, por ter assistido. Um grande Obrigado mais uma abraço aí vez, para todos. Evelyn. Gratidão Obrigado, total. gente. Valeu.